Pessoal, tudo bem? Bom, para quem não sabe, eu estou acompanhando integralmente todo o julgamento da Boate Kiss, trabalhando e acompanhando. E aí as pessoas têm me perguntado muito como é que tá e tudo mais, e eu resolvi falar aqui com vocês de alguns pontos que eu acho importante desse julgamento. E veja bem, aqui eu vou falar de uma forma bem ampla mesmo. Aqui eu não tô defendendo o acusado, condenando a atuação do Ministério Público, nada disso, assim, é realmente uma visão, assim, eu vou trazer os pontos principais ali que eu peguei nessa quase uma semana aí de julgamento que eu tô acompanhando literalmente integral, tá? Eu vou fazer esse vídeo sem corte, tá, gente? Sem edição, bem simples mesmo, é só porque tá todo mundo me pedindo e eu não tô com muito tempo pra fazer esse vídeo porque eu tô assistindo, enfim, né? Bom, primeiro ponto. Vocês sabem que tem 4 pessoas que estão sendo processadas, né? Dois são donos da boate, tá? E os outros 2 integram a banda, sendo que um deles é o produtor e o outro é o vocalista. O vocalista seria a pessoa que acionou o sinalizador. O produtor seria a pessoa que tecnicamente comprou e que, enfim, quis colocar esse show pirotécnico dentro da casa. Um dos proprietários da boate, que é o que recai a maior parte das acusações, ele seria o responsável por colocar as espumas, seria responsável por uma eventual ali ordem, no sentido de barrar as pessoas na hora de sair, superlotação na casa, e também até essa questão de se ele sabia ou não a respeito da utilização pela banda desses fogos de artifício, né? O outro proprietário, ele seria apenas, supostamente, de acordo com o que diz, e com os advogados, e de acordo com o que aparentemente está sendo demonstrado pelas provas, ele é apenas um sócio investidor, tá? Então, a defesa dele está trabalhando nesse sentido. Os pontos principais aí que eu vejo, que beneficiam os acusados, mas que também pode incentivar uma condenação contra eles. Bom, primeiro de tudo, quanto às vítimas, gente, as vítimas, a grande maioria deles, assim, sofreram danos irreparáveis, não só físicos, como psicológicos também, né? Teve moça que teve o pé amputado, rapaz que teve as costas inteiras queimadas, pessoas, assim, que precisam fazer uso contínuo de medicamento pro pulmão. Então, ficou, assim, muito sério o estado de saúde dessas pessoas que passaram 3 meses em coma, sabe, assim, internadas em hospital, foi tudo muito sério mesmo. E esse tipo de circunstância, tanto o juiz quanto o Ministério Público perguntam muito, período de coma, se ainda faz uso de medicação, se tiver um auxílio dos acusados em eventual, né, compra de medicamento e tudo mais. Por quê? Se os acusados, né, eles forem condenados, essas circunstâncias, na hora que o juiz vai fixar a pena, elas servem para aumentar a pena. Então, as circunstâncias do crime, isso está lá no artigo 59 do Código Penal, isso vai incentivar um aumento de pena. Então, por isso que o juiz, o Ministério Público ficam perguntando muito, né, sobre as condições da vítima, essas questões, porque isso pode incentivar numa eventual condenação um aumento de pena aí, tá? Tem uma questão muito relevante, que tem uma discrepância na quantidade de vítimas sobreviventes. Parece que tem uma quantidade de vítimas aí que não foram localizadas, mas elas foram computadas na denúncia, assim como tem pessoas que não são vítimas e que constam como vítimas na denúncia, que é, por exemplo, o prefeito da cidade. Então é uma coisa que tá muito estranha e que os próprios advogados de defesa estão batendo na tecla por causa disso. Tem algumas questões ali bem relevantes com relação à boate, né? Primeiro de tudo, existe um TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. Esse TAC, ele é de 2012 e ele foi proposto pelo Ministério Público porque a casa, 2012, só para situar vocês, o acidente, digamos assim, aconteceu em janeiro de 2013, tá? Então, em 2012, antes de acontecer o incêndio, o Ministério Público, ele fez esse TAC com a casa, que é justamente porque a casa de show, ela tinha muito problema de vizinho, de barulho. E aí, o que acontece? E por causa disso, né, essa foi uma das circunstâncias que teria o dono da boate, né, colocado, que é o tal do Kiko, colocado as espumas, que elas não seriam espumas anti-chamas, justamente também para parar um pouco o som, mas ele não tomou cuidado de colocar uma espuma anti-chamas. E o que acontece? Os advogados, eles batem muito na tecla no sentido de que, olha, o Ministério Público sabia que a casa tinha problemas,
mas o Ministério Público não fiscalizou adequadamente, ele poderia ter fechado a casa e não fechou, enfim, todas essas circunstâncias. Porém, o TAC em si, ele falava sobre som, ele não falava sobre rota de fuga, sobre quantidade de extintores e tudo mais. Porém, já deixa aí meio certo que o Ministério Público, né, não estava avaliando a situação ali corretamente, né? Não estava tendo uma correta fiscalização ali da casa. Tem umas questões importantes também. Tá trazendo muito à tona de que o dono da Kiss, ele não gostava de deixar os extintores aparentes, porque saía feio nas fotos, né? E o Ministério Público tá batendo muito em cima disso. Tem várias fotos ali de pessoas frequentadores em que aparece o gancho atrás, o gancho que prende o extintor, mas não tem o extintor, né? Então isso tá pegando, né, eles estão pegando muito em cima disso também, e onde estavam os extintores, aparentemente aí, só tinha um extintor que estava com o DJ, e teve o extintor que foi utilizado pelos rapazes da banda para tentar apagar o fogo, mas que ele não funcionou, então não conseguiu apagar o fogo. Outro ponto também, o Ministério Público tem batido muito na tecla, no sentido de que quando o fogo começou, eles não avisaram no microfone, então as pessoas não tiveram conhecimento de que estava pegando fogo e não puderam fugir. Porém, uma vítima que estava bem em frente do palco e ela viu o momento que o fogo começou, ela diz que um dos rapazes da banda, que seria o vocalista, ele falou, sai, no sentido de vai embora. E é a única pessoa que traz essa informação, mas que é uma informação interessante, porque a princípio falavam aí que, né, que ninguém alertou que estaria pegando fogo, né? A questão da evacuação da casa, né? Fala muito que a casa seria como se fosse um labirinto, né? E que por isso muitas pessoas teriam confundido a saída com o banheiro, porque o banheiro, gente, é muito interessante isso no processo, tá? No processo, eles estão... Tem uma maquete 3D da casa, e eles andam pela maquete, assim, quando eles estão mostrando para as testemunhas e para as vítimas, para eles identificarem, e é sensacional. E você passa a ter uma visão do que realmente era a casa de shows. E, de fato, o banheiro, ele fica ao lado da entrada / saída, que é o mesmo acesso, né? E, aparentemente, foi ali o único momento que tinha uma placa de bebida, e que ela foi a única placa, aparentemente, que ficou acesa, porque depois que o fogo começou, deu alguns segundos ou minutos, ninguém sabe precisar, que caiu a energia. Então, parou a energia, ficou tudo escuro lá dentro. E o pessoal só conseguia ver essa imagem que ficava em cima do banheiro, por isso que o pessoal foi pro banheiro. E as outras saídas é meio, de fato, assim, é um pouco complicada a casa, porque tem muito acesso aqui, acesso ali, parede aqui, parede ali, e aí as pessoas foram, né, se debatendo, imagina, aí começa a cair copo, começa a cair um monte de coisa, as pessoas, as meninas de salto, começaram a cair, os caras pisotearem, então, assim, é triste, assim, você escuta o relato, realmente é chocante. Bom, outro ponto também, né, muito se discute sobre se o adereço utilizado, né, para fazer o fogo de artifício, se ele era ou não para ambiente externo ou interno. E tem um ponto muito interessante aí, né? Juntaram a nota fiscal de compra desse adereço, e esse adereço que foi utilizado, interno, né, que foi o que acionou, né, que gerou o fogo, esse adereço, ele foi vendido separadamente. Então, assim, a pessoa ela foi até a casa que vende esses fogos, lá comprou separadamente fora da caixa. Então, não tinha as informações do fabricante a respeito de riscos e tudo mais. Então, assim, se uma pessoa leiga compra, a pessoa leiga, ela não tem conhecimento que talvez aquele determinado objeto que adquiriu deve ser usado em ambiente externo ou pode ser usado em ambiente interno. Inclusive, o proprietário da loja, ele foi chamado a depor e ele se complicou bastante nesse sentido, então, nossa, assim, essa parte foi bem pesada, inclusive um dos advogados até discutiu com ele e tudo mais sobre isso, porque realmente é uma questão bem absurda aí que ficou exposta. Muito se falou também a respeito do guarda-corpo, né? Que seria o quê? Seria aquelas barras que é para separar a fila. Isso é muito interessante porque desde sempre eu achava que a Kiss, na verdade, ela tinha aquelas catracas tipo de metrô,
e que essas catracas que impediam a saída, mas aí depois nessa maquete 3D eu vi que não é catraca, na verdade é aquelas barras que servem para você separar a fila, para você indicar onde a pessoa tem que ir para fazer o pagamento no momento da entrada ou no momento da saída da casa, enfim. E isso teria impedido a saída do pessoal, né? E também um outro ponto é que, aparentemente, os seguranças teriam fechado as portas da casa, pensando que fosse briga e para evitar que as pessoas fossem embora sem pagar, né? E aí tem alguns seguranças da casa, um confirmou isso, mas falou que foi muito rápido e logo depois abriram e já deixaram o pessoal ir embora. Tinha também uns táxis que ficaram parados em frente à boate, então as pessoas tentavam sair da casa, só que aí eram esmagadas nesses táxis, e os táxis não conseguiam sair porque já tinham pessoas sendo colocadas na rua. Então, assim, foi realmente, assim, um caos, assim, que você vai pegando as informações que o pessoal vai falando, realmente, assim, um caos. Tem alguns pontos importantes, né? Então, assim, muito da defesa do dono da boate, né, do Kiko, que é o principal dono, né, que é o que exercia ali a gerência da casa e tudo mais, ele fala muito sobre essa questão, ele tenta alterar o dolo eventual, né? O que é o dolo eventual, né? Eles estão sendo acusados de homicídio doloso por dolo eventual, né? E o dolo eventual seria que eles assumiram o risco de matar aquelas pessoas, porque eles não tomaram os cuidados devidos. E aí eles estão tentando, os advogados de defesa, reverter para culpa consciente, para falar o quê? Olha, ele até imaginou que poderia dar um problema, seja as espumas que não eram anti-chamas, a falta de extintor, acionar o fogo de artifício dentro da casa, mas não imaginou que isso iria acontecer. Isso é uma tese para tentar reverter o homicídio doloso para o homicídio culposo, né? Que vai dar uma pena muito mais baixa. E isso, a defesa de um dos advogados, né? E, óbvio, tenta trazer responsabilidade para outras instituições, como o Ministério Público, que não investigou corretamente ali quando fez aquele TAC, a própria prefeitura, porque estava sem alvará, o corpo de bombeiros, que também foi omisso, principalmente o corpo de bombeiros no momento do resgate das pessoas, é um ponto que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. A outra defesa do outro proprietário da boate, que é o Mauro, ele tenta bater na tecla de que, olha, mereço ser absolvido porque eu era simplesmente um sócio investidor, e inclusive várias pessoas têm falado que o Mauro não mandava em nada, inclusive funcionários falando, olha, eu não recebia a ordem deles, olha, ele praticamente não vinha para cá, então tentando realmente deixar evidenciado que ele era apenas um sócio e um investidor, né? E a defesa tenta comparar muito porque esse Mauro, ele tinha uma outra balada, ali na mesma cidade, em Santa Maria. E que acho que são baladas bem similares, e aí eles tentam fazer comparações de, olha, mas tal coisa não existia nessa balada, mas passou a existir na Kiss. Então eles tentam fazer comparação, porque a outra balada, ela é de fato administrada por esse outro sócio, que é o Mauro, só que a Kiss não era, então a defesa tenta trazer muito essas comparações. Inclusive, só um pequeno detalhe dessa questão da boate, né? Os advogados agora de ambos os donos da boate batem muito na tecla sobre essa questão do fogo de artifício, porque nunca teve esses fogos de artifício e só teve quando essa banda foi se apresentar lá. Que já se apresentou mais uma vez, mas foi apenas nessa oportunidade que essa banda fez uso desse fogo de artifício. Então, para tentar jogar responsabilidade para a banda, né? A banda, né, os integrantes da banda, né, eles tentam atribuir a responsabilidade para a loja que vendeu, né, justamente pelo fato de que vendeu separadamente, fora da caixa e tudo mais, dizer que eles estouraram, né, o fogo de artifício porque a casa autorizou, então eles tentam trazer essa informação aí também. Alguns pontos aí importantes que eu queria falar com vocês. A questão a respeito do alvará. Gente, a casa, a Boate Kiss, ela não tinha alvará, né? Ela tinha um alvará vencido. E aí, os advogados, eles descobriram que o prédio do Ministério Público, agora eu só não entendi se era de Porto Alegre ou se era o prédio do Ministério Público lá de Santa Maria mesmo, mas também está sem alvará. Então, na verdade, assim, eles estão falando, olha, como que você pode exigir de um estabelecimento privado se nenhuma instituição pública tem alvará de funcionamento no próprio prédio? Então, tá tendo muito essa discussão, e de fato é um absurdo, né? A realidade é que tem uma complexidade muito grande,
para as empresas privadas, né? E eu imagino que as públicas também, de conseguir o alvará. Muitas vezes acaba havendo pedido de propina, tá? E infelizmente, muitos estabelecimentos funcionam sem alvará. E isso não é só em Santa Maria, isso é no Brasil inteiro, infelizmente. Outro ponto também. Os bombeiros, gente, foi a coisa que eu fiquei mais chocada. Isso foi um depoimento de ontem. Uma vítima, esse rapaz, estava ele e o irmão na balada. O irmão dele conseguiu sair antes e ele ficou mais tempo dentro da balada, tanto que ele é o rapaz que teve as costas toda queimadas, enfim, coitado. Realmente, assim, ele eu acho que foi um dos que teve piores consequências, assim, ali das vítimas, né? E o que acontece? O irmão dele que conseguiu sair antes, ele não vai prestar depoimento, mas o irmão dele, ele fez o salvamento das pessoas. E o que ele dizia, confirmado por outra vítima, que os bombeiros não entravam na balada para resgatar as pessoas. O bombeiro, eles estavam deixando os civis, as pessoas comuns, entrar para salvar e eles só ficavam jogando mangueira de água para abaixar, né, a fumaça ali e também para não queimar os corpos daqueles que estavam fazendo o resgate. Então, aí esse rapaz, ele ainda fala que o irmão dele, num dado momento, encontrou uma vítima, uma pessoa convulsionando. E aí ele saiu da balada e foi chamar um bombeiro, pedindo pro bombeiro ajudar ele a tirar essa pessoa. E o bombeiro não quis, ele precisou, tipo, chacoalhar o bombeiro pelo ombro, assim, falar algumas coisas pro bombeiro entrar com ele, ajudar a retirar essa pessoa e depois o bombeiro sumiu. Então, enfim, bizarro, assim, bizarro. Você pensa, cara, como que o bombeiro deixa as pessoas, uma fumaça tóxica, ele deixa as pessoas entrarem para salvar as pessoas e eles mesmos não fazem o resgate, assim. É mencionado por parte do Ministério Público que os bombeiros, não sei quantos, não sei quem, foi condenado na justiça militar, não sei a que penas, enfim, não sei a consequência. Depois eu até preciso pesquisar isso para passar para vocês. Mas, enfim, que o próprio... que os bombeiros também foram condenados. Mas, enfim, a conclusão que eu tenho desse processo, que eu acho que qualquer pessoa pode ter, é que... Enfim, tem muita coisa ainda, tá, gente? Depois eu vou trazer mais pra vocês conforme for assistindo, porque vai ter vários dias de julgamento, né? Mas, enfim, a consequência que eu consigo ter até o momento é que, assim, não tem como a gente atribuir a responsabilidade apenas para os 4 donos da boate, e 2 integrantes da banda. Não tem como a gente atribuir. É um conjunto de responsabilidade de várias entidades ali e que não estão sendo consideradas. Então, muito tá me parecendo assim, tá jogando a culpa pro mais fraco, né? Não que talvez eles não tenham uma parcela de culpa deles, porque eu acho que até um certo ponto tem. Talvez não tanto, por exemplo, do Mauro, que era o sócio investidor, eu acho que ele não tem tanta responsabilidade. Eu acho que quem tem mais responsabilidade, sim, é o dono da boate, que é o Kiko, que é o que, né, gerenciava a boate. Eu acho que ele tem, sim, uma parcela de responsabilidade maior. Com relação aos rapazes da banda, eu ainda não formulei a minha opinião, tá? Então, por isso que eu não consigo falar sobre eles ainda. Eu ainda tô construindo ainda o meu raciocínio com relação a eles. Isso é normal, tá, gente? Eu não vou emitir uma opinião que eu ainda não tô segura pra falar. Eu ainda tô construindo, mas eu entendo, assim, totalmente que tem outras pessoas que deveriam ser responsabilizadas e que não estão sendo responsabilizadas. Enfim, gente, nossa, falei demais. Eu achei que eu ia fazer um vídeo de 3 minutos, eu fiz um vídeo de quase 20 minutos. Tô contando aqui pra vocês, resumidamente, que tem muitas informações. Eu vou continuar assistindo os vídeos e aí, sei lá, daqui a alguns dias eu venho e faço um outro vídeo longo pra vocês, com resumo, porque é melhor assistir um vídeo de 20 minutos em que eu faço um resumo do que assistir o julgamento inteiro, que tem 8 horas por dia, né? Então, olha como eu tô fazendo um resumo pra vocês. E se eu lembrar de alguma coisa também que eu deixei de falar, eu venho aqui e depois falo pra vocês. Tá bom? Gente, valeu, beijo!